Bom, vamos então dar a próxima aula teórica de lógica computacional, que vai ser fundamentalmente sobre operadores condicionais. Por isso, frases condicionais, operadores condicionais. Por isso, a ideia. Desculpa. Okay? Por isso, a ideia é que frases como se hoje tiver sol, vou à praia, não são muito diretamente traduzíveis nos operadores que nós falamos. Operador e ou e negação. E por isso coloca-se a questão de saber se nestas frases condicionais é necessário ou não novos operadores. Bom, a resposta rapidamente é que não. Os operadores que nós usamos já são completos, e é isso que queremos ver. No entanto, é útil utilizá-los e por isso vamos criar um novo operador e com esse novo operador vamos ver algumas frases e a forma como nós as representamos na lógica de primeira ordem. Ok? Bom, por isso, a primeira questão então que se coloca é: será que são necessários novos operadores ou para frases que nós até agora não vimos, como por exemplo, se hoje estiver sol vou à praia? A resposta, como eu vos disse, é que não, ok? E por isso, estes operadores que nós temos já, negação, conjunção e disjunção, são suficientes, mas são estes operadores necessários? Ou seja, será que mesmo estes três serão todos necessários ou alguns que não são? Ok? Por outro lado, a pergunta que nós queremos é que, já agora, são eles os adequados, ou são os que nos interessam? Ok? Por isso, em primeiro lugar, o que nós queremos ver é qual é o poder de expressão, okay, que nós podemos usar, ou seja, quais são as expressões que nós conseguimos, as frases que nós conseguimos exprimir com estes operadores. Okay? Por isso, assumindo que todas as frases que nós queremos dizer utilizam operações booleanas funcionais, por isso não é a situação do a Maria foi para casa porque tinha fome, o operador porque não é funcional e não é representável, mas os operadores funcionais são representáveis, ok? E eles são suficientes e não são todos necessários. Outra questão que se coloca é a naturalidade da representação. Como é que nós representamos uma frase do género: se o polígono A é um quadrado, então ele tem 4 lados? Como é que nós representamos esta frase apenas com os operadores e ou e negação? Okay? Por isso, neste caso, os operadores considerados não servem para representar naturalmente esta frase e daí nós iremos introduzir um novo operador de implicação para representar frases deste tipo. Bom, em primeiro lugar, vamos verificar que os operadores são suficientes. Bom, como é que nós podemos verificar que são suficientes? Bom, vamos representar qualquer função booleana, e este é um exemplo, em que nós, através da sua tabela de verdade, por isso pomos aqui as entradas, pomos aqui a função, e uma função é genérica se nós pudermos arbitrariamente colocar verdades e falsos aqui no seu valor, consoante as entradas. Temos todas as combinações de entradas, para cada combinação de entrada temos um valor. Bom, existem N funções por exemplo, com 3 entradas. Reparem, com 3 entradas basta verificar que aqui pode ser verdade ou falso, verdade ou falso, verdade ou falso, por isso será 2 elevado a 8, são 2 vezes 2, são 8, serão sensivelmente 256 possíveis funções booleanas apenas com 3 variáveis. A questão é, será que nós podemos representar essas funções booleanas com 3 variáveis apenas com os operadores de negação, conjunção e disjunção? E a resposta é simples. E o processo é fácil de ver como é que é. Reparem, se nós colocarmos, primeiro, para verificar, para representar a situação em que a fórmula é verdadeira, basta olhar para as linhas onde a fórmula é verdadeira e representar os monómios que a tornam verdadeira. Okay? Por isso, ela é verdadeira se A, B e C forem verdadeiros, ou se A e B forem verdadeiros e o C for falso, ou se o A for verdadeiro e o B e o C forem falsos. Okay? E esta forma, representada desta maneira, representa exatamente as 3 linhas em que ela é verdadeira. Todas as outras linhas, esta forma é necessariamente falsa. Por exemplo, se A e B forem verdadeiros e o outro for falso,
A e B são verdadeiros, mas o C é falso, por isso não satisfaz este monómio. Por isso esta não funciona. Se A e B for verdadeiro, desculpa, qual é que desculpa, não é esta. Se o A for verdadeiro, enfim, vamos ver esta situação que é mais fácil. O que acontece se forem todos falsos? Bom, se todos forem falsos, o A é falso e, por conseguinte, esta forma é falsa. Ok? E, por conseguinte, podem verificar que a forma construída desta maneira representa exatamente a função tal como ela é descrita na sua tabela de verdade. Bom, e não só é descrita desta maneira, como temos a fórmula, inclusive, na forma normal disjuntiva. Por isso é uma disjunção de monómios. Por isso tudo o que temos que fazer é, em cada linha, colocar um monómio em que pomos verdadeiro ou não negado as variáveis que aparecem com o V e negado as variáveis que aparecem com o F. Aqui neste caso, por exemplo, V, V, F, A e B são verdadeiros e o C é falso. Ok? Ainda há aqui mais uma outra, desculpa, faltava-me esta. F, V, F, por isso pela regra, A é negado, C é negado e B não é negado. Ok? Bom, da mesma maneira, podemos usar, esta será a forma, digamos, mais normal de fazer isto, mas também podemos olhar, mais intuitiva, mas podemos tentar obter a forma CNF, de conjunção, da mesma maneira. Bom, uma conjunção é falsa, para uma conjunção ser falsa, basta que um dos termos seja falso. E por isso, neste caso, nós vamos à procura dos falsos e vamos ver em que condições é que esta é falsa. Esta e esta. Por conseguinte, nesta primeira condição, ela é falsa se, e apenas se, quando, aliás, ela representa este falso, se o A for falso, ou o B for verdadeiro, ou o C for falso. Por isso, numa situação em que, nesta situação, okay, temos, agora neste caso vamos ter uma conjunção de cláusulas e queremos ver quais são as cláusulas que representam cada uma das linhas. Cada uma das linhas em que a função é falsa. Cada uma das linhas com uma cláusula, por isso só pode ser falsa se todos forem falsos. Se todos forem falsos, quer dizer que o A tem que ser, como é nesta linha verdade, o A tem que ser negado, o B é falso, por isso já é falso, o C é verdadeiro, por isso tem que ser negado. E da mesma maneira que fizemos há pouco, nós colocamos as 4 linhas onde a função é falsa, cada linha é representada por uma cláusula e a conjunção das cláusulas representa a função. E, mais uma vez, temos uma fórmula em que só usamos conjunções, negações e disjunções e que, em particular, está na forma normal conjuntiva. E, por conseguinte, fica provado que não para qualquer função booleana, ou seja, qualquer função em que, dadas as variáveis, o valor das variáveis, eu possa descrever aqui se a função é verdadeira ou falsa. Por isso, com 3 variáveis, existem 2 ao cubo, 2 elevado a 2 ao cubo, funções diferentes. Para todas estas funções eu posso representar desta maneira, por isso o algoritmo que eu tive aqui a usar, que é pegar nas linhas que são falsas e colocar a conjunção da respectiva cláusula, neste caso da forma normal conjuntiva, e ao contrário, na forma normal disjuntiva, verificar quais são as linhas em que elas são verdadeiras e colocar os monómios que representam cada uma das linhas. Este método, qualquer um dos métodos é geral e por isso obtém sempre uma forma normal conjuntiva ou disjuntiva que exclusivamente requer disjunções, conjunções e negações. Okay? Bom, já agora, será que são todos eles necessários? Bom, na realidade não são. Okay? Porquê? Porque se nós aplicarmos a lei de Morgan a uma forma normal, neste caso a forma normal disjuntiva, as leis de Morgan, por isso aliás, aplicando a dupla negação e usando as leis de Morgan nesta, o que nós temos é a negação destas disjunções. Bom, a negação destas disjunções é a conjunção das negações. Okay? Por isso, uma das negações da dupla negação serve para colocar estas disjunções como conjunções e negar cada um dos monómios e, por conseguinte, nesta situação, esta fórmula que é equivalente a esta, mas esta fórmula que aqui está, escreve-se exclusivamente com negações e conjunções. Não precisamos da disjunção.
Tal como se pegarmos numa fórmula que está escrita na forma normal, conjuntiva, e a negarmos duplamente, a primeira negação, a negação de fora fica cá, mas a outra negação transforma as conjunções em disjunções e disjunções das negações das cláusulas e, por conseguinte, consegue-se escrever uma fórmula apenas e exclusivamente com disjunções e negações. E por isso, os conjuntos de conjunção, negação e disjunção, negação, são funcionalmente completos, ou seja, são suficientes para escrevermos estas fórmulas. Okay? Bom, na realidade, se quisermos ainda ser mais compactos, existem operadores que conseguem escrever, que são completos por si só, ok? Que são os operadores não, NOR e NOT. NAND, não I, e NOR, não U, ok? O operador não I é a negação de um I, a negação da conjunção. E o operador não U é a negação de uma disjunção. Bom, como é que nós vemos que estes operadores são suficientes? Bom, por um lado podem exprimir a negação. Estamos de acordo? Se eu quiser obter não A, basta fazer a negação de A com A. Ok? Em ambos os casos. Por outro lado, podem exprimir a conjunção. Ok? Como é que se pode comprimir a disjunção com o operador NAND? Bom, se eu quero uma conjunção, basta negar o A e negar o B. Basta aplicar a lei de Morgan, ok? Neste caso, a lei de Morgan. Ok, é mais simples ver assim. O que é igual a A e B? É a dupla negação, por isso, usando as leis de Morgan, temos a negação de A, desculpa, a negação de não A e B. Bom, mas a negação de não A e B é a negação da conjunção, do NAND. Okay? Bom, a negação do NAND, bom, mas eu sei como é que consigo fazer a negação de uma expressão qualquer, é repeti-la. E por conseguinte, se eu tiver um NAND de A e B, se eu usar o NAND para dois operadores em que ambos são o NAND de A e B, desculpa, isto é difícil de exprimir, eu obtenho a mesma forma, a fórmula da conjunção, exclusivamente à base de NANDs. Okay? Em relação a NORs, da mesma maneira, como é que eu consigo obter isto em relação a NORs? Bom, a negação A e B, duplamente negada, dá a negação de, e aplicando a lei de Morgan, não A e não B. Ok? Não sei se, penso que houve aqui uma interrupção. Estão a ouvir, hein? E ver? Sim. Ok. Por isso, se eu quero representar o A e B à custa de NORs, o que é que eu faço? Verifico que A e B é a dupla negação da A e B. A negação da A e B, internamente, é não A ou não B. E tenho aqui um U, ok? Tenho a negação de um U, já tenho aqui um NOR. A questão é que os operadores são negados. E, por conseguinte, o que eu tenho é que fazer. Como é que eu nego um U? Como é que eu nego A com U's? Simplesmente dizendo que a negação do A é A ou A NOR de A. E, por conseguinte, tenho aqui um NOR, tenho este operador NOR, que aplica-se a não A e aplica-se a não B. Mas não A é NOR de A com A, não B é NOR de B com B, e, por conseguinte, A e B é a mesma coisa que um NOR entre os NORs de A e os NOR de B. Okay? Bom, da mesma maneira se pode fazer a disjunção, pode-se usar a mesma técnica, A ou B duplamente negada, é a negação de não A e não B, a negação de um I é um NAND, ok? NAND de duas negações, cada negação é um NAND de A com A e de B com B. E se for com disjunção, se for com NORs, a negação de não A ou B é a negação de A ou B é A NOR de B, a negação de fora a negação de fora mantém-se, por conseguinte a negação de uma expressão é o NOR da expressão com ela própria. Okay? E por conseguinte, na realidade, enfim, se nós formos um pouco masoquistas, se quiser, do ponto de vista de exprimir em português, nós conseguimos exprimir todas as funções apenas com todas as funções booleanas apenas com um operador.
Bom, isto na realidade vocês, penso que já deram sistemas lógicos, alguns de vocês deram, isto é o que se faz para simplificar sistemas lógicos, ok? Nós pegamos em expressões que são mais ou menos complicadas e tentamos simplificar, ou seja, usar um número mínimo de gates e eventualmente gates do mesmo tipo. E por isso conseguimos resolver qualquer problema com gates, normalmente com gates NAND, ok? Por conseguinte, podemos fazer um circuito, qualquer coisa que não está a funcionar bem aqui no rato, podemos fazer um circuito combinatório apenas com gates do tipo NAND. Bom, nós aqui na lógica não estamos propriamente interessados em fazer essa compactação e a questão que se coloca é, imagina o que é representar a Maria, se a Maria for às compras, então ela compra leite, imagina o que será representar uma frase deste género com um operador de NAND, ok? Nem se percebe bem o que é o NAND, como é que se representaria uma coisa com NAND. E por isso é muito pouco natural representar estas frases com NANDs e NORs, por isso isto é um ramo, digamos, destas simplificações de funções para um operador só é útil para o desenvolvimento de circuitos lógicos, mas não para a lógica da forma como nós a estamos a dar. E, por conseguinte, a naturalidade da representação exige um outro operador, ok? Nomeadamente o operador de implicação. Por exemplo, como é que nós representamos a frase do género? Se o treco é um animal, então ele respira. Okay? Não sei o que é que está a acontecer com o rato. Bem, vou trabalhar sem rato. Ok? Uma frase deste género. Bom, dá jeito de ter um operador condicional que diz se a frase, por isso com esta assinatura, ok? A frase pode ser representada da forma se o tareca é um animal, por conseguinte, se isto é aquela coisa assim é difícil. Se o animal, por isso o se corresponde a uma condição em que temos uma frase que é o condicionante, tareca é um animal, uma frase que é condicionada, que é o tareca respira, e por conseguinte podemos representar esta frase condicional com o operador de condição, por isso com esta seta. Okay. Desculpem lá isto, mas está... Fiquei aqui, perdi o rato. Ok, já cá está outra vez. Por isso, uma frase condicional deste género pode-se representar com o operador de seta, por isso o operador de condição, em que dizemos que a frase condicionante está à esquerda da frase condicionada, que é, neste caso, respiratórico. Okay? Bom, no entanto, há várias, esta é a forma clássica, ok? Se nós assumirmos que esta é verdadeira, teremos que assumir que esta é verdadeira. Esta é a interpretação, mas há variantes em português desta frase, se A então B, ok? Por exemplo, o tareco respira se for um animal. Bom, aqui é basicamente a mesma coisa, só que a frase condicionante está à direita da frase condicionada, ok? E por isso, embora não tenham a mesma forma, digamos, sintática, do ponto de vista da sua representação em lógica, que representam exatamente a mesma coisa. Esta frase é equivalente à forma, digamos, normal, dizer que se o tareco é um animal, então ele respira, e por conseguinte, esta frase representa-se exatamente da mesma forma que se representava anteriormente. Ok? Apenas se, só se. Bom, aqui é mais complicado, ok? Como é que nós representamos? O tareco fala apenas se for humano. Okay? Aqui já não é se o tareco fala, então ele é humano, mas é se ele não. Aqui já não se representa da mesma maneira, por isso esta não é a condicionante e esta é a condicionada, mas é ao contrário, a condicionante acaba por ser esta. Okay? E por conseguinte, nós podemos ver formas equivalentes a esta, que diz o seguinte: o tareco fala apenas se for humano. Bom, isto é equivalente a dizer, se o tareco não for humano, então ele não pode falar. Se for humano, pode falar ou não, mas se não for humano, certeza que não fala, porque ele só fala apenas se for humano. Bom, isto é a mesma coisa que dizer que se ele não for humano, então não fala. E como veremos ver, e como iremos ver, isto é a mesma coisa que dizer assim, se o tareco fala, então ele é humano. No sentido que se eu ouvir o tareca falar,
E como eu sei que ele só fala se for humano, se eu ouvir o tareca falar, então é porque o tareca é humano. E neste caso não é um gato, será, digamos, uma pessoa, provavelmente uma pessoa que tem a alcunha de tareco. Ok? Digamos que, olhando para esta frase, o tareca fala apenas se for humano, corresponde a dizer que se o tareco falar, então ele é humano e, apesar de ser diferente sintaticamente, acaba por ter a mesma representação que teria se o tareco for humano falar, então ele é humano. O exceto é mais complicado, ok? Como é que nós representamos? É mais complicado, não, temos que ter cuidado. Como é que nós representamos? O tareco arranha a menos que seja manso. Bom, aqui o a menos, ou o tareco arranha, exceto se for manso. Okay? Aqui também temos uma condição qualquer, e a maneira mais simples é tentar criar uma fórmula equivalente que diga a mesma coisa. E a fórmula equivalente é, se ele não for manso, então arranha. Porque ele, em princípio ele arranha, ok? E a condição é, a exceção, digamos, é se for manso. Por conseguinte, se ele não for manso, então arranha. Ok? Bom, isto já temos na forma que queremos, se e então, só que a condição neste caso é uma exceção e por conseguinte é negada. E por conseguinte a forma de o tareca arranha a menos que seja manso é a mesma coisa que dizer que se o tareco não for manso, então ele arranha e por conseguinte não manso tareco implica arranha tareco. Okay? Outra forma equivalente. Imagina que eu olho para o tareco e verifico que ele não arranha. Okay? Bom, se eu verifico que ele não arranha, então ele tem que ser manso. Porque só os mansos é que não arranham. Okay? E por conseguinte, se ele não arranha, então é manso. Okay? Eventualmente você pode causar alguma, enfim, alguma confusão inicialmente, mas tentem sempre passar uma frase numa forma que não seja a standard, se quiserem, por uma forma standard. E a forma standard aqui é, se não for manso, então o tareca arranha, ou se não arranha, então o tareca é manso. Qualquer uma destas tem a forma standard, em que se identificamos facilmente qual é a frase condicionante e qual é a frase condicionada. E, uh, e por ok? E por conseguinte, estas frases, esta frase inicial é equivalente a qualquer uma destas, mas não é equivalente a esta. Se for manso, então o tareco no arranha. Okay? Isto é uma primeira confusão. Reparem que a única coisa que eu estou a dizer é que se ele não for, se ele for manso, eu não estou a dizer que ele não, não estou a dizer que ele não arranha. O que eu estou a dizer é que se ele arranhar, então ele tem que ser bravo, ok? E por isso, se ele for manso, não sei nada. Não sei nada se ele arranha ou se não arranha. Se ele arranhar, é bravo, ok? E por conseguinte, a única coisa que eu posso garantir é que eu não posso garantir o que acontece quando ele é manso, ok? O que eu posso garantir é que, não posso garantir, desculpa, não posso garantir que ele não arranhe se for manso, ok? A coisa que eu posso garantir é que se ele não for manso, então arranha. Okay? E por conseguinte, esta frase é equivalente a esta, mas esta frase não é equivalente a esta. Olhando para a fórmula das frases, ok, é a mesma coisa nesta. A fórmula das frases verifica-se que eu posso trocar a seta, a direção da seta, ou seja, o arranha passa do lado direito para o lado esquerdo, o tareco passa o manso passa do lado esquerdo para o lado direito. Eu posso trocar as setas se negar ambos os casos. Okay? A negação de manso deixa de ser manso, a negação de arranha fica cá. E estas duas frases, formalmente, têm o mesmo significado. Okay? Bom, eventualmente, existe ainda uma condição mais forte, que é a condição necessária e suficiente. Okay? Eu posso dizer que é que basicamente corresponde aos dois sentidos. O tareco respira se e apenas se for um animal, ok? Isto é uma condição, ser animal é uma condição necessária e suficiente para o tareco respirar, ok? É necessária porque se for um animal ele tem que respirar, é necessário porque se ele respirar tem que ser um animal, é suficiente porque se for um animal é suficiente para garantir que ele respira. E por conseguinte, a condição suficiente é, para o tareco respirar, é suficiente que seja animal, esta é a condição para ele respirar, e por isso isto corresponde ao tareco que respira se for um animal, por isso o tareco respira se for um animal, mas faltou apenas se,
e por conseguinte o apenas se ok, neste caso o tareco respira se for um animal, se o tareco é um animal, então ele respira. A condição necessária é, para respirar, é necessário que ele seja um animal. E para respirar é necessário que ele seja um animal, corresponde a dizer que se o tareco respira, então ele é um animal, ok? E por conseguinte, se ele respira, é animal. E a condição necessária e suficiente, o se e apenas se, corresponde a dizer simplesmente que existe uma seta nos dois sentidos. Ou seja, eh, as duas frases condicionam uma à outra. E por conseguinte, esta mais sintaticamente é útil, digamos, se representar um novo operador, em vez de dizer que o ser vivo respira e respira é ser vivo, podemos dizer simplesmente que ser vivo é equivalente a respirar. Ou seja, se alguém for um ser vivo, então respira, se alguém respirar, então é um ser vivo. Okay? E por isso este operador bicondicional é correspondente à conjunção das condições da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Bom, aqui temos que ter algum cuidado quando fazemos estas traduções, ok? A situação parece clara, mas muitas vezes há implicações que são subentendidas ou que não estão muito claras, mas quando se falam duas pessoas, há muito subentendido que eventualmente passa e que pode ou não ser considerado pela pessoa que está a dialogar. Okay? E por isso, nesta situação, não falamos propriamente em implicação, a implicação tem que ser explícita, mas uma implicatura, no sentido que está subentendida, mas sem caso de. Mas não é garantido. De alguma forma é isso que quer dizer. Por exemplo, se eu digo que se o tareco é um gato, então ele mia, não tenho dúvidas nenhumas sobre isto. Okay? Mas, mas posso estar implicado, ok? Olhando para esta frase, se o tareco é um gato, então ele mia, eu posso implicar, posso de alguma forma subentender quem mia, dependendo do contexto, do conhecimento do contexto onde estou a dar esta frase, eu posso estar a subentender que, bom, todos os gatos miam, ok? E por conseguinte, em vez de dizer que o gato é um tareco, se o tareco é um gato, então ele mia, eu posso dizer que se o tareco é um gato, ele mia, e se ele mia, é um gato. Okay? Em que a implicação para o lado esquerdo já não é, digamos, uma tradução desta frase, mas é de alguma forma a consideração do contexto em que falamos, em que eventualmente nós consideramos que quem mia são os gatos, são os únicos animais que miam. De alguma forma, esta nova implicação que está subentendida, para verificarmos se ela é real ou apenas está subentendida, podemos sempre ter este teste que é dizer, bom, mas o inverso também é verdade, ok? Por exemplo, suponhamos que se o tareca é um gato, então ele mia, ok? Será que nós podemos dizer, então esse mia, então é um gato? Se nós conseguirmos dizer isto, de alguma forma justificamos a dupla implicação. Se não conseguimos dizer isto, por isso é a inversa, então temos só uma implicação simples. Ok? Neste caso é razoável, mas, por exemplo, se o tareco é um gato, então ele respira, aqui já não podemos concluir que se ele respira, então é um gato. Há muito mais gente que respira, e por isso esta conclusão, esta condição no sentido inverso, não faz muito sentido. Ok? E por isso esta implicatura não se deve aplicar. Por outro lado, a funcionalidade não é clara e já vimos que o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos ter certas frases com uma implicação, se o tareco vai para casa, então ele tem fome, mas aparentemente uma frase como esta, na realidade não está a fazer a implicação material, mas está a fazer de alguma forma está está a descrever uma situação que não é funcional. Okay? Como nós tínhamos visto, pode haver situações em que ele vai para casa e tem fome, ok? Se ele vai para casa e tem fome, enfim, vejamos a situação desta forma. Se eu representasse esta forma ou esta frase por se o tareco vai para casa, então ele tem fome, pelo operador condicional, o que eu verifico é que se o tareco
não for para casa, ok? Não sei muito bem o que é que diga desta forma. Se o tareco for para casa e não tem fome, então claramente como é que eu posso, o que é que eu posso representar, qual é a verdade ou falsidade desta frase? Bom, não sei, porque se ele for para casa e tem fome, pode ser que ele tenha fome ou pode ser que ele não tenha, ok? Nunca, não sei, porque ir para casa só à partida não me garante nada em relação a ter fome. E por conseguinte, uma frase deste género não não tem, não podemos garantir que se a premissa for, se a condicionante for verdadeira, a condicionada é verdadeira, por isso não podemos saber se a condicionada é verdadeira ou falsa, por isso não sabemos se esta combinação é verdadeira ou falsa. E por outro lado, se a condicionante não for verdadeira, o que é que eu posso concluir daqui? Okay? Bom, nos dois primeiros casos, o que nós temos, este porque, ou este então, na realidade, é representado por um porque. Okay? E por conseguinte, se nós entendermos este então com o significado de porque, por causa de, okay? Então a frase claramente não é funcional e por conseguinte, sabendo o valor de verdade da condicionante, não podemos saber o valor de verdade da condicionada. Okay? Por isso isto é uma falsa condição, isto é mais uma justificação e sendo uma justificação não tem um valor de verdade definido. Por outro lado, se ele não for, ok, por outro lado, o que é que acontece, numa situação como esta? Se o tareco fosse um cão, então ele ladrava ou ele zurrava. Bom, aqui estamos numa situação em que vamos partir do princípio que ele é um gato, ok? E por conseguinte, nestas situações, mesmo assim nós podemos de alguma forma, com o contexto que sabemos, podemos de alguma forma definir certas frases, ok? O significado de certas frases. Por exemplo, o que acontece se o tareco fosse um cão, então ele ladrava. Por isso, há a possibilidade do tareco ser um cão, o tareco ladrar, são as 4 condições. Se ele fosse um cão, não me interessa propriamente dito, porque agora estou interessado em verificar. Eu sei que isto é falso, okay? Que ele não é um cão, e por isso estou interessado em saber o que acontece, o que acontece de facto, ou seja, sabendo que o tareco não é um cão. Bom, se ele ladrar, se ele fosse um cão, ele ladrava, isto era verdade. Se ele fosse um cão, ele não ladrava, era falso. Os cães ladram, ok? Ao contrário, por exemplo, de zurrava, ok? Mesmo não sendo o tareco cão, eu tenho a certeza que se fosse um cão, ele não zurrava. E se fosse por conseguinte, ele não zurrava. Okay? Por isso, mesmo nestas situações, okay, pode haver, normalmente estas frases com o condicional devem estar definidas quando o condicionante é verdadeiro, mas quando o condicionante é falso, nós só podemos saber o valor de verdade das frases dentro de um determinado contexto. Okay? Se eu sei que os cães ladram, por conseguinte considerava que este caso era assim, sei que os cães não zurravam, não zurram, por isso eu sei que neste caso, consoante o verbo que eu aqui utilizo, isto é verdade ou falso. Bom, na realidade, admitindo que nós nunca estamos interessados em saber o que é que se passa no implicado, se o implicante não for verdadeiro, ok? Nós não vamos trabalhar com estas frases deste género, que são chamadas contrafactuais, no sentido que nós só estamos interessados em frases destas, sabendo à partida que a premissa, a condicionante é falsa. Por isso nós não vamos trabalhar com estes contrafactuais, vamos trabalhar apenas com a implicação, a chamada implicação material. E a implicação material indica-nos simplesmente o seguinte: se o implicante for verdadeiro e o implicado for verdadeiro, nós consideramos que que a implicação se verifica. Se o implicante for verdadeiro e o implicado for falso, claramente a implicação não se verifica. Se o implicado for falso, nós aceitamos que a implicação se verifique. Okay?
Isto pode parecer um pouco estranho, mas basicamente isto quer dizer que nos dois primeiros casos isto corresponde ao significado intuitivo, as duas últimas correspondem, digamos, na dúvida acrescenta, acredita-se, ok? Por exemplo, se tiver sol vou à praia, ok? Se tiver sol das duas uma, ou vou à praia ou não vou. Se for à praia, esta frase está certa, por isso é verdadeira. Se tiver sol e eu não for à praia, a frase é com certeza falsa. Okay? E por isso estas duas primeiras linhas desta implicação percebem-se bem. Agora, o que é que acontece se eu olhar para o céu e dizer que não está sol? Okay? Vocês não podem, à partida, dizer que eu vou à praia ou não vou à praia. Não podem dizer que eu estou a mentir se for à praia, nem se não for à praia. E, por conseguinte, neste caso, a implicação material, nós arbitramos que sempre que o condicionante for falso, a frase condicional é verdadeira. No sentido que aceitamos que não estamos a dizer mentiras. Okay? Se tivermos uma frase em que o condicionante não seja aplicável, a frase condicional vamos aceitar que é verdadeira, assumindo este princípio que, na dúvida, acreditamos em quem nos está a dizer isso. Bom, uma vez feito isto, podemos verificar que este operador, com esta tabela de verdade, pode ser descrito pelas expressões apenas com isos e negações. Okay? Concretamente, usando aquela técnica que vimos no início, na forma normal disjuntiva, o que nós temos aqui é olhar para as verdades, não é? E representar os monómios correspondentes à verdade, e por conseguinte, φ implica psi, é a mesma coisa que φ e psi, e, aliás, ou não φ e psi, ou não φ e não psi. Okay? Frase complicada, é mais fácil perceber a frase, ou representar este operador na frase CNF, porque na frase CNF só temos que olhar para o falso e identificar a cláusula que é não φ ou psi. Okay? Por isso, basicamente, esta é a forma como nós raciocinamos. Se φ implica psi, das duas uma, ou temos que φ é falso, porque sabemos que sempre que o implicante for falso, nós estamos a assumir que a frase é verdadeira, ou, no caso do implicante ser verdadeiro, o φ tem que ser verdadeiro. Okay? Por isso, se o φ for verdadeiro, de certeza que a frase é correta, é verdadeira. Se o psi for verdadeiro, de certeza que a frase é verdadeira. Se o φ for falso, é condição suficiente, digamos, para tornar a fórmula, por isso, a frase verdadeira. E, por conseguinte, agora podemos representar, digamos, as várias frases, enfim, só recapitulando, ok? Se as formas equivalentes, se o tareco arranha a menos que seja manso, já vimos que isto é equivalente a dizer que se ele não for manso, então arranha. Okay? Equivalentes entre aspas, vamos ver qual delas é que é verdadeiro. Não é? Se não arranha, então é manso. Okay? Bom, se o tareco arranha a menos que seja manso, okay? Temos aqui as 4 condições, okay? E verificamos que neste caso, o tareco arranha a menos que seja manso, o que eu verifico é que se ele não for manso, então arranha, ok? Que é equivalente a dizer que se ele não arranha, então é manso. Bom, porque é que isto é verdade? Bom, porque eu olho para estas duas frases, com as condições em que arranha e é manso. Esta primeira frase é, se não é manso, ele arranha. A outra é, se não arranha, ele é manso. E olho para as tabelas de verdade que são geradas e são exatamente iguais. Okay? Uma frase que não é equivalente é aquela em que eu digo que se ele é manso, então não arranha. Não é isso que eu estou a dizer. Okay? Se a frase, ou se arranha, ele não é manso. Porquê? Porque se eu usar estas mesmas frases, representar com a forma de condição, okay? Com o operador de condição, eu verifico que as fórmulas, estas duas fórmulas são equivalentes entre si, quando é falso é verdadeiro, mas são diferentes das fórmulas originais. E, por conseguinte, estas duas condições são equivalentes entre si, tal como estas duas são equivalentes entre si, mas elas não são equivalentes, as duas de cima não são equivalentes às duas de baixo, nomeadamente porque num caso aqui é verdadeiro, aqui é falso,
e aqui é falso e aqui é verdadeiro. Os outros casos têm o mesmo valor de verdade. Ok? Ok. Implicaturas. Ok? Tareca arranha a menos que seja manso. Ok? Provavelmente, aqui a questão que se coloca é o que é que eu quero dizer na realidade com isto? Quero dizer que o tareca arranha, que se eu verificar que ele arranha, então eu tenho a certeza que ele não é manso, ok? Mas também posso estar a sugerir de alguma forma que se ele for manso também não arranha, ok? E por isso, eu posso, com esta frase, apesar de explicitamente a única coisa que estou a dizer é que se ele arranhar, de certeza que é bravo, ok? Na realidade, o que eu estou a fazer é mais do que isto, ok? Estou a dizer que não só que ele arranha, a menos que seja manso, isto quer dizer que o tareco, se não for, se não for manso, ele arranha, ok? Mas também posso dizer que se não for se for manso, então ele não arranha, ok? Estou, no fundo, a definir as duas coisas e, por conseguinte, esta fórmula, uh, terei que verificar sempre se, quando estou a dizer uma fórmula qualquer, por exemplo, com uma exceção, se não estou de facto a dizer as duas coisas. Okay? Explicitamente estou só a dizer que o tareco arranha, a menos que seja manso. Isto quer dizer que se eu vir o tareco arranhar, de certeza que ele não é manso, ok? Mas também posso estar a dizer estar a dizer outra coisa, que é, se ele for manso, então ele não arranha. Ok? E por isso, na realidade, apesar de explicitamente esta forma só estar a ser representada por esta primeira parte, implicitamente estou também a dizer a segunda forma. E por isso, só no contexto em que estamos a falar, é que nós temos que verificar se estamos a usar uma implicação simples ou uma implicação dupla. Okay? Por isso, isto basicamente é o que nós podemos dizer sobre a existência deste operador de implicação. Por isso, o operador de implicação não é a forma que nós chamamos de operador de implicação material, porque não é exatamente igual, o seu significado não é exatamente igual ao significado que nós usamos em língua natural. A língua natural é bastante mais expressiva, pode explicar, por exemplo, coisas como justificação, se o tareca arranha, porque, ou se for o tareco mia, se for o tareco, voltando ao tareco, se estiver com fome, ok? E por conseguinte, ele pode miar por outra razão qualquer, e por conseguinte, se o tareco mia, então ele tem fome, isto não é uma operação, não é uma situação funcional, eu não posso garantir olhando para o tareco e vendo-o a miar, eu não posso garantir que ele esteja com fome ou não esteja com fome. E também existem situações como implicaturas, okay? Muitas vezes dizemos mais ou subentendemos mais do que aquilo que dizemos explicitamente. E por outro lado, também representamos muitas vezes os contrafactuais, são frases em que nós temos a certeza que o implicante é falso. Okay? Se a minha mãe tivesse rodas era uma bicicleta, era assim uma coisa que a gente dizia como uma coisa absurda, no fundo para dizer que o condicionante, olhamos para o condicional é falso, logo o condicionante também é falso, quer dizer que a minha mãe ou a minha avó, o que era, não tinha rodas. Okay? Bom, isto são várias formas de, com o tempo, aliás, não é com o tempo, mas basicamente o que iremos fazer é, uma vez introduzido este novo operador, com os condicionantes que ele tem. Por isso temos que ter cuidado sempre em saber se uma frase em língua natural se pode exprimir com este operador e em que condições, mas uma vez expressa a frase com este operador condicional, a fórmula temos que raciocinar com a fórmula tal como com o significado que ela tem. E por conseguinte, criando um operador novo, ou dois, consoante a implicação ser simples ou dupla, com esse operador nós na próxima aula teremos que ver o que é que podemos fazer com ele. Ou seja, quais são as regras no sistema formal para incluir, ou, aliás, para eliminar ou para introduzir esses operadores. Isso é o que nós iremos ver na sexta-feira. Okay?
e acho que por agora é tudo, ok? Não sei, tem alguma dúvida em relação a isto? Ok, por isso, Professor, só uma coisa, nós vamos ter de fazer muito lá mais para a frente aquela coisa de como fazíamos com os NANDs e com os NORs, não, de não, ter de simplificação de funções não, isso é o que não? eu vos disse, ok? O Nandos e Nores é uma, enfim, quem está a representar funções lógicas, não é? Num computador não está preocupado em perceber o que é que ali está preocupado em ter operações que garantam que o circuito faz aquilo que eu quero fazer, que é suposto ser feito, não é? E como tem atenção que os operadores que ele tem à mão são gates, ele tenta criar as fórmulas, representar as fórmulas pelas gates que tem, ok? Nós, felizmente ou infelizmente, temos um poder de linguagem muito mais expressivo, não é? Nós, além dos nós, felizmente não raciocinamos com nós raciocinamos com is e negações, e com conjunções, disjunções, implicações, ok? E por isso o que nós temos que fazer neste caso, não estamos interessados na lógica do ponto de vista de simplificação ao máximo dos operadores, mas estamos interessados na lógica do ponto de vista de, com os operadores que temos, tentar tirar as conclusões mais, mais expressivas possíveis, ok? Nós iremos ver depois que há um outro sistema, por exemplo, este operador de implicação, não vai ser usado no sistema de resolução, que é outro sistema formal que nós iremos ver. Estamos a dar o sistema de dedução natural, mas iremos dar o sistema de resolução. Na realidade, o sistema de resolução só trabalha com fórmulas na forma normal conjuntiva. Okay? Às vezes não é muito fácil perceber o que é que está a ser representado, mas a questão é, uma vez passando as fórmulas para a forma normal conjuntiva, a partir daí é tudo digamos, matemática, é tudo automático. Okay? E por isso é uma situação que não está tão mal, não está tão distante como a lógica que vocês utilizam nos sistemas lógicos, mas está perto de uma automatização que é o que se pretende quando se põe o computador, digamos, a raciocinar sobre a lógica. Mesmo aquele, vocês já usaram o FITS? Já usaram, ok? Mesmo o FITS está implementado através do sistema de resolução, porque é um sistema mais prático de implementar computacionalmente. Okay? Estas regras de dedução natural, que é a introdução e eliminação dos vários operadores, são adequadas para nós, percebemos o que é que estamos a fazer, mas são mais difíceis de implementar num computador, exatamente porque em cada situação nós temos não sei quantas mil regras que podemos utilizar e o computador tem que perceber o que é que deveria usar. Se para nós já é difícil, imaginem programar uma situação em que nós próprios não percebemos muito bem o que é que se deve fazer. Por isso há sistemas automáticos como o de resolução que não se preocupa com essa digamos, com esse conjunto grande de regras, só tem uma regra. Okay? Mas isso são, digamos, diferentes aplicações da lógica. Okay? Se a lógica for para fazer circuitos, interessa-nos usar o mesmo tipo de gates, por exemplo. E aí interessa-nos representar todas as operações lógicas com NANDs ou NORs. Se estivermos interessados em usar a lógica para explicar ao meu amigo porque é que fiz um determinado raciocínio, então eu prefiro ter o sistema de dedução natural, que eu explico e ele percebe. Se quiser implementar num computador esse mesmo raciocínio, se calhar utiliza um sistema como o de resolução, que tem exatamente as mesmas capacidades do sistema de dedução natural, mas é mais fácil de implementar. Isso, como irão ver. Okay? Não sei se respondi à questão. Sim, sim, tá, obrigado. Mais alguma? Bom, não havendo mais então, até sexta-feira voltamos a encontrar às 8h30, não é? Até sexta-feira então. Deus, professor, até Ok? Até sexta.